Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. Teremos muito conteúdo e com certeza vai contribuir para que você supere os desafios dentro da indústria. Então não deixe de se inscrever e acompanhe toda terça-feira às 17h51 no canal Indústria SA. Hoje eu estou aqui com o Fernando Faustino. Ele é CIO do Grupo Petrópolis. O currículo desse cara é fenomenal. Vai trazer muita bagagem aqui para a gente. Nós que somos desse mundo industrial. Hoje toda a indústria ela tem que estar muito antenada e preocupada com a informação. Afinal de contas, no mundo todo, né, o maior valor de qualquer negócio está baseado na informação. E, Fernando, eu quero de verdade agradecer você ter aceitado aí o nosso convite para a gente bater esse papo. Tá? Tenho certeza que quem está nos assistindo, está nos ouvindo, vai aprender muito com essa conversa, com esse ensinamento que você vai poder nos passar aqui, e essa visão, né, de negócio, visão de inteligência, realmente de processamento de informação, de segurança da informação diante do dia a dia aí da indústria. Gostaria de iniciar, Fernando, pedindo para você contar um pouquinho quem é o Fernando Faustino. Seja bem-vindo. Claro, muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, sou Fernando Faustino, eu estou na carreira há pelo menos uns 25 anos. Eu já passei por diversos setores, né, desde software, que eu fiquei 16 anos numa grande empresa de RP. Depois passei por uma outra grande empresa açúcar-alcooleira, né, de produção de açúcar, etanol. E depois fui para uma outra empresa que, nesse caso, eu estava trabalhando no setor de metais, né, extração de zinco, cobre, etc. E agora estou no Petrópolis, né, no setor de bebidas. Estou adorando, para mim está fantástico, né, é um setor realmente apaixonante. Eu sou divorciado, sou pai de pet, né, tenho um cachorro que se chama Beach Bite, né, ele está comigo há 14 anos, é um cãozinho fantástico. Né? Tá velhinho já, mas tá incrível, né? Essa parte é fantástica. Sou formado em sistemas de informação, pós-graduado em segurança, né? Eu tenho mestrado em engenharia elétrica e engenharia da computação. E, por fim, tinha que aprender algo administrativo, não podia ficar só no mundo binário, né? Fui fazer administração na GV. Né? E estou aí nessa estrada há aproximadamente uns 25 anos. Já passei por diversos países, por essas empresas, né, que eu trabalhei, fazendo diversos projetos, desde construir data centers, implantar RPs, fusões de empresas, né, e até montar aí um laboratório de inovação no Vale do Silício. Muito legal, Fernando. Esse seu resumo, né, mostra a bagagem que você tem e o quanto você vai poder agregar aqui nessa nossa conversa, enfim, para quem está nos ouvindo. Fernando, na sua visão, eu já dei óbvio, eu passei a minha visão, mas eu gostaria de saber a sua. Vamos falar de segurança primeiro, segurança de dados. Na sua visão, qual é o nível de importância das empresas para tomar cuidado com os dados? Temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? É óbvio que é uma pergunta meio até, pode ser uma pergunta boba, né, porque as pessoas elas já devem ter noção, mas às vezes não tem com tanta profundidade, tanto em não cuidar do dado a nível de vazamento, quanto não cuidar do dado a nível de utilizá-lo da forma correta, que acho que esse é o maior ponto. E aí, de que serve um caminhão de informação se essa informação não é utilizada da forma correta? Correto. Vou separar em duas partes, tá? A segurança, a parte tech, e a segurança, a parte mais processual, né? A parte mais voltada para a lei. A gente até tem um termo, né, na segurança que a gente chama essa galera que cuida mais da parte
né, documentacional da coisa de white team. Tá? O outro lado aqui é o red e o blue team. Daqui a pouco eu até explico um pouco desses termos, tá? Mas voltando, é super importante, tá? Desde do começo da sua pergunta, né? É super importante que as empresas tenham aí um foco total em segurança da informação, tá? Em cibersegurança. Há alguns meses atrás, na verdade, eu posso falar que nos últimos 2 anos, diversas empresas sofreram ataques cibernéticos, né? Tiveram aí seus dados sequestrados e pararam literalmente suas operações, né? Empresas ficaram paradas por um mês e meio, atuando no papel. Então, você pega multinacionais que faturam aí bilhões de reais atuando no papel. É algo quase incompreensível, né? Você não consegue entender como isso acontece, né? Então, a segurança da informação, ela é algo que realmente as empresas precisam avaliar e dedicar um pedaço do seu budget, tá? Para que seja investido em segurança da informação. Olhando do lado tech, a gente tem vários caminhos, né? As pesquisas indicam que 72%, né, dos vazamentos de dados acontecem internamente, né, por funcionários, né? Então, as empresas precisam olhar a segurança dentro de casa, como elas conseguem proteger, como elas conseguem criar uma cultura de segurança, né? Para que o usuário entenda, por muitas vezes acaba vazando por não porque a pessoa quer, mas de forma sem querer, né? Então, criando essa cultura de segurança, as pessoas ficam instruídas e sabem, por exemplo, diferenciar um e-mail padrão de um spam, né? Ou então um arquivo que não é um arquivo do dia a dia, né? Para saber que aquilo é um possível ataque, um possível vírus, um possível ransomware, né? E com isso você consegue, como eu posso dizer, blindar cada vez mais, porque o elo mais importante de toda a cadeia da segurança é o usuário. Se você consegue instruir o usuário da melhor maneira possível, né, você consegue garantir que aquele elo não vai quebrar. O resto, que é sistema, banco de dados, equipamentos de networking, né, a gente consegue blindar. Né? Agora, o usuário, você carece de criar sempre uma cultura de segurança. Tá? E aí, agora, voltando para a lei, tá? Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, ou até o Marco Civil da Internet, se não me engano, de 2014, né, um pouco mais antigo, as empresas precisam, sim, né, criar lá suas estruturas de acordo com a lei, tá, do seu DPO, né, e aí sim ter essa pessoa como responsável pelos dados pessoais e dados pessoais sensíveis da companhia. Né? Isso precisa ser tratado, a empresa precisa tomar muito cuidado, ela precisa sempre pegar a permissão, o consentimento das pessoas, né, para ter aquele dado, mostrar o porquê, o propósito de ter aquele dado. Né, e ter sempre um time, ou uma pessoa, pelo menos, um contato, né, para primeiro, né, ser o contato com a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e o principal, ser o contato aí com pessoas externas que queiram entender quais dados, né, uma determinada empresa possui dessa pessoa. Né? Hoje é muito comum, as pessoas ligam para uma empresa XPTO e falam assim, olha, eu gostaria de saber, né, quais dados vocês têm meu aí, e a gente tem um tempo, tá? O time de segurança voltado para essa parte white team, tá? Eles têm um tempo para poder retornar, um tempo definido em lei, tá? Para poder retornar para ser solicitante do dado. Então, o consentimento, ele é o principal. As empresas precisam deixar claro qual é o propósito de ter aquele dado, né? E pegar o consentimento da pessoa, permitindo que a empresa tenha aquele dado. Não sei se eu fui claro, se respondi o que era esperado. Foi perfeito, Fernando. E isso é muito importante, porque eu tenho certeza que muitos CEOs, muitos diretores de indústrias não têm noção, por exemplo, dessa questão de ter um prazo para responder uma demanda, né? Uma simples questionamento de um usuário comum pode virar um grande abacaxi para a empresa, né? Então, pode, porque pela lei, você, dependendo do quão o dado ficar exposto, ou quanto esse dado ele viralizar, né, sem o consentimento da pessoa, a empresa pode ser multada em até 2% do faturamento anual dela. Então, realmente, é algo que precisa se olhar com uma lupa muito grande. O investimento em segurança, seja no lado tech ou no lado mais processual, ele precisa ser visto e ser cuidado com muito carinho. Legal. Ainda falando em segurança, Fernando, mas aí indo para a questão da proteção dos dados a nível de backup. Correto. Qual a sua visão sobre armazenamento de backup em nuvem, ou armazenamento de backup local, enfim, quais os prós, os contras?
Porque, veja, o nosso público, né, ele é um público da área industrial que está sempre muito focado na produtividade, né, na questão de melhorar o maquinário lá, para melhorar a tecnologia do produto final que está sendo produzido. Mas, quando a gente fala de proteção de dados, né, de segurança, a gente também tem que considerar o histórico da empresa. Ele tem que estar protegido. Se, né, porventura, acontece um incêndio ou um assalto, né, de levar o servidor embora, enfim, ou o que você até mencionou no início, né, por exemplo, um hacker invade e sequestra os dados. Tem duas formas de se resolver isso, né, uma é pagar o sequestro, né, ou a outra é você restaurar um backup que, de preferência, não seja tão antigo, para poder retomar a operação, né. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do seu ponto de vista, você que é uma autoridade nesse assunto. Olha, eu tenho até uma frase aqui de brincadeira, né? Eu falo que Jesus salva e a TI faz backup, né? O backup, para mim, é uma das coisas, né? Tirando a primeira coisa que a gente tem que sempre cuidar, né? São as pessoas. Então, para mim, isso é primordial, é o primeiro item. O segundo item é o backup, tá? É assim, você sempre precisa ter backup das suas coisas, seja onde for, tá? Pode ser no... Tem muita gente que nem sabe, né? Que talvez nem tenha visto os mais novos, né? Mas que seja num disquete, numa fita, né? Mas que você tenha o seu dado sempre guardado, sempre backupeado, tá? Fora do seu ambiente de produção. Pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer desde um ataque cibernético, tá? Ou até coisas mais simples, como um incidente mesmo físico na onde o dado está, né? No data center, no CPD, pode ter um acidente com fogo ou com água, né? E o backup é o que vai salvar aí o time de TI inicialmente e a empresa por consequência, tá? A definição do backup em si depende da estratégia, né, de cada companhia, depende da estratégia da área de TI também, principalmente o que tiver no plano diretor de tecnologia. Muitas empresas, né, estão aí na transição do on-premises, que é rodar dentro de casa, para a nuvem, né? Então, eles estão avaliando os caminhos, mas o tradicional é, poxa, eu tenho um cofre ou uma sala-cofre, guardo os meus backups em fita, né, num local que fica afastado, tá, uma certa distância do local de produção onde o dado está sendo gerado, né? Produção dos sistemas. Posso dizer que eu disse as duas estratégias, né? Hoje você tem sistemas de armazenamento de dados, como, por exemplo, o S3 da AWS, né? Que ele guarda a vida, né, infinitamente, não é infinito, mas infinitamente o seu dado, né, por quanto tempo você quiser, depende muito da sua estratégia, né, depende muito do seu dado também, e aí você tem outras tecnologias. É um dado que eu quero guardar, mas não vou acessar tão rápido, né, eu vou acessar depois de, sei lá, se necessário, daqui a 1 ano, 2, 5 anos, sei lá, guardo por alguma questão legal, fiscal, né, então não tem acesso constante. Então, existem outras técnicas mais baratas de armazenar esse dado, inclusive na nuvem, que é a lei do S3, exemplo, Glacier, né, que você guarda lá e fica de eterno. Quando você precisar, você busca, é lógico, tem um tempo maior, afinal de contas é um armazenamento mais barato, então tem um tempo maior para você pegar esse dado de volta, tá? Mas ele é totalmente funcional. Então, depende muito da sua estratégia, né? Depende muito da sua aplicação. Aplicações que já nascem em nuvem, tá? O correto é você armazenar na nuvem também. Assim, se você precisar, você restaura de forma mais rápida, né? Hoje você tem os data lakes, né? Os lagos de dados, que são muito grandes. Então, o ideal você já está rodando toda a sua informação de Big Data na nuvem, você guarda essa informação na nuvem também. Agora, se você tem um sistema transacional, né, integrado, por exemplo, um ERP, tá? Você tem lá um TOTOS, um SAP, o ideal é que você guarde esse dado também mais próximo do seu banco de dados, que vai ser mais rápido para você recuperar, tá? Se você tem esse servidor, geralmente as empresas, né, as empresas que são maiores, elas têm o SAP rodando do lado. Existe agora uma tendência de mudar o SAP para a nuvem, tá? Começou há pouco tempo, até por uma questão de descontinuação do SAP mais antigo, tá? Mas elas ainda rodam dentro de casa. Então, o ideal é que você tenha uma estratégia de backup, né, próximo do seu servidor. Afinal de contas, quanto mais próximo tiver, mais rápido você restaura, né? Se você guarda esse dado, geralmente não é pequeno, né, igual a gente tem um pendrive. Geralmente são teras de informações, tá? 5, 10, 20, 30 teras de informação que uma empresa carrega ao longo da história dela, se ela não fez ali os cortes devidos históricos ao longo do tempo, tá? Para você colocar na nuvem 30 teras, não é fácil fazer um backup full. Muito pelo contrário, você tem as limitações dos links de dados. Então, novamente,
É mais fácil você guardar lá do ladinho, não do lado, desculpe, né? Ter próximo do seu servidor, tá? Mantendo uma distância, e aí existem até normas técnicas da ABNT ou até normas voltadas para certificações de data center, como, por exemplo, a TIER, né? Que você tem data center Tier 1, 2, 3 e até 4, que dizem qual é a distância necessária para que você tenha aí um backup seguro entre a fonte de produção do dado e a guarda do dado. Perfeito. Um último ponto, só para a gente desmistificar um pouco, falando de nuvem. Claro. Sabemos que hoje é muito mais seguro, e tem, por exemplo, controles com logins, né, de múltiplos acessos, não. Múltiplos fatores. Múltiplos fatores, obrigado, é isso mesmo. E aí a gente sabe que isso cada vez mais aumenta a segurança. Correto. Mas para a gente desmistificar completamente, na sua opinião, você mencionou, por exemplo, servidor da Amazon, né? Essas empresas maiores, mais conhecidas, por exemplo, a Amazon, Google, a Microsoft, enfim, e outras, de 0 a 10, quanto você classifica o risco de vazar dados que estariam ali? Eu entendo que eles também fazem toda uma tratativa, que fique claro, não estamos falando mal de nenhuma empresa, nada disso. Eles também fazem toda uma tratativa de segurança, tem toda uma equipe por trás, enfim, tem firewalls, monitoramento constante, mas, assim, para classificar esse nível de risco, é possível a gente classificar isso? Primeira coisa, não quero te colocar numa saia justa também, Fernando. É só para a gente ver se consegue desmistificar, tá? Tá. É difícil de classificar, para falar a verdade. Se eu tivesse que colocar a nível de segurança, eu posso dizer para você que nada é 100% seguro, nada, tá? Desde o celular que a gente tem até a TV que roda na nossa casa, é essa que está atrás de ti. Afinal de contas, ela tem um sistema operacional dentro dela, certo? Que geralmente é um Android modificado, e o Android é um sistema POSIX, que é o Linux, tá? Sim. E só por ser, ele tem vulnerabilidades que requerem atualizações constantes para que essas vulnerabilidades ou o risco de segurança seja minimizado ou até mitigado. Tá? Então, nada é 100% seguro. Pode estar do meu lado aqui ou pode estar rodando na nuvem, tá? Que só Deus sabe onde está. Então, não é seguro, tá? Mas a nuvem, ela tem profissionais constantemente trabalhando para aprimorar a segurança dela, tá? Isso eu posso dizer que a gente não tem, por mais que tenha um time de segurança, né? As empresas tenham um time de segurança, eles não têm 100% das tecnologias que essa turma tem, que inventa, que cria, né? A AWS cria tecnologias aí, 30, 40, 50 tecnologias por ano, é muito rápido, muito dinâmico, tá? Então, eu posso dizer que o ambiente em nuvem, ele é mais seguro. Entretanto, tá? Quando a gente fala do perímetro da nuvem, porque você vai colocar a sua aplicação lá, você vai criar a sua aplicação. E aí, alô? Ah, tá, eu acho que deu uma travadinha. Mas voltou, tá? Voltou. Tá? Né, nós colocaremos a nossa aplicação, nós criaremos a aplicação na nuvem. Com base nisso, a gente tem que criar uma aplicação segura também. Tá? Afinal de contas, quando a gente cria o nosso espaço na nuvem, é um espaço nosso. Né? Por mais que a nuvem tenha toda a segurança de perímetro dela, para não permitir ataques do tipo de negação de serviço, né? um DOS ou um DDoS, né? Um ataque distribuído, tá? De denegação de serviço, ela consegue te blindar contra isso. Só que o acesso à sua aplicação, somente o desenvolvedor, somente a estratégia de segurança em cima daquela aplicação que protegerá ela. Se ela vai ter um usuário e senha, né? Se ela vai ter um usuário e senha e um multifator, sei lá, eu tenho o meu celular aqui, eu tenho o meu SMS, então eu tenho o meu usuário e senha, mais um SMS que eu recebo. É uma espécie de token, né? Isso, né? Mais alguma coisa da minha vida, né? Alguma coisa que eu sei. Então, você combina fatores, né, para tentar mitigar e minimizar, né, na verdade, os possíveis problemas de segurança. Eu até comparo muito a segurança da informação de uma aplicação, tal, até de um ambiente, é igual uma casa, né? Você quer proteger a casa, você coloca uma porta, né? Você quer proteger um pouco mais, você coloca um muro. Você quer proteger um pouco mais? Um arame farpado, né? Uma cerca elétrica, um sensor de movimento, cachorro, né? Então, quanto mais coisas você coloca,
mais tempo você, ou melhor, desculpa, mais tempo um atacante vai levar para conseguir invadir a sua casa e mais tempo você terá para chamar ajuda, né? A segurança da informação é a mesma coisa. Quanto mais barreiras você cria, tem diversas barreiras, né, que você consegue colocar para blindar o seu ambiente. Afinal de contas, são vários tipos de possibilidades de ataques cibernéticos, né? Melhor, assim você consegue garantir que o ambiente está mais seguro. Mas, novamente, nada é 100% seguro. Tá? O que a gente consegue fazer é mitigar, sempre, minimizar as possibilidades aí de ataques. Perfeito. Acho que esse tema de segurança ficou muito claro, muito legal. Eu gostaria de agora entrar no tema de ERP, claro. BIs. Perfeito. Hoje tem grandes players no mercado, provavelmente as corporações onde você passou e o próprio Grupo Petrópolis deve utilizar um desses grandes players como grande centralizador dos dados aí, SAP, enfim, uma solução top, e assim por diante. Na sua visão, quanto teve de evolução nos últimos anos dessas ferramentas a nível de interação? Se fala muito hoje de UX, né, de outros fatores aí, mas é sabido que muitas das soluções, às vezes, precisava abrir 10 telas para alimentar uma informação simples, né? E isso é contraproducente, enfim. Também sabemos que a maioria das soluções hoje permite que algumas ajustes, né, algumas modificações sejam feitas para melhorar dentro da realidade da corporação, mas, enfim, no seu ponto de vista aí, com todos esses anos de experiência, qual é a sua visão sobre a evolução disso a nível dos usuários, uma vez que estamos vendo, né, por exemplo, tivemos há pouco tempo um avanço muito grande bancário que se chama Pix, não é mesmo? Sim. Que facilitou não só na velocidade de transação financeira, como também na dinâmica de como se fazer uma transação e assim por diante. Então, é um pouco nesse ponto que eu estou trazendo. Eu gostaria de entender o seu ponto de vista como autoridade no assunto, para a gente seguir aí e falar outros pontos. Vamos lá. Sobre RPs, é um assunto que eu gosto bastante. Eu trabalhei 16 anos em uma empresa de RP, né? E é uma empresa que eu levo no coração, gosto muito dela, muito mesmo, né? E posso dizer para você que quando você implanta um RP numa empresa, né, é algo super tão complexo assim, né, que os responsáveis por TI com certeza vão para o céu, né, porque é muito complexo, muito, e mexe com toda a empresa, né, Sim. fiscal, lá, o financeiro, o contábil, a turma de logística, a turma de produção, todo mundo, tá? Mas depois que ele roda, a empresa tem um ganho assim de eficiência muito grande, tá? Então isso é um ponto que é passado, né? Todas as empresas precisam disso, né? Sobre a evolução deles, tanto dos softwares nacionais quanto dos softwares de fora. Eles evoluíram? Evoluíram, mas a grande questão é, lembra que eu falei, a turma vai para o céu, né? Para você reimplantar um RP, é muito complexo. Então, geralmente, as empresas vão atualizando aqui, atualiza lá e vai levando da forma que acredita ser melhor, tá? Mesmo assim, eles evoluíram, tá? Antes você tinha sistemas de RP que escreviam muito no sistema de arquivo da máquina, por exemplo, criava pastinha, arquivinho, tal, usava banco de dados, tá? Para o que era transacional, ali, ou seja, as informações de pedido, né, os dados dos clientes, guardava no banco. Agora, as próprias informações do sistema que ele utiliza, ele guardava em arquivo. Então, isso consumia muito da máquina, levava muito tempo, né? Os sistemas aprenderam a utilizar o próprio banco de dados também, para gravar essas informações, tá? E aí eles começaram a utilizar as tecnologias do banco de dados, ou seja, rodar em memória, não mais em disco, que consome tempo, recurso de processador, né? Você gasta muito tempo. Com isso, eles começaram a ficar mais velozes, né? Muito mais velozes. Então, isso trouxe... Esse é um ponto que sempre foi um calcanhar de Aquiles, né? Os grandes ERPs com um volume de dados muito alto, normalmente fazer uma consulta simples, levava ali, o cara ia lá tomar um cafezinho, enquanto tomar um café, tomar um café, daqui a pouco deu certo, né?
Hoje não mais, tá? Hoje os sistemas eles estão muito rápidos, então você consegue processar muito rapidamente, tá? Por outro lado, outros sistemas evoluíram a nível de processamento por elasticidade. Vou dar um exemplo. Por muito tempo, as empresas chegavam, pô, querem implantar um RP. Ah, então tá bom. O que eu preciso? Precisa de um servidor, precisa de no-break, precisa do backup, precisa de um rack, precisa de um lugar, né? Então, não era algo simples. Hoje não, hoje você consegue ter o seu RP na nuvem e ele funciona de forma elástica, ou seja, você utiliza mais recursos de processamento quando você precisa. Ah, é final de mês, estou no fechamento lá, os servidores, né, estão bombando, eu cresço mais servidores, não tem problema. E com isso eu consigo entregar de forma mais rápida o fechamento da empresa. Né? Então, eles evoluíram muito em arquitetura. Né? O processo depende muito da empresa. Né? Então, o processo em si, ele avançou, tá? Mas a tecnologia por trás dos RPs avançou bastante. Né? E com isso, é lógico, você rodando em nuvem, você não tem aquela camada gerencial de infraestrutura que você precisa cuidar, porque tem alguém que cuida para você. Né? Você não precisa gastar seu tempo com isso, você consegue gastar seu tempo com outras coisas mais conectadas ao negócio. Tá? E você falou do Pix, é perfeito, né? É um exemplo que eu consigo conectar com os RPs. Tá? Muitas empresas não querem alterar de forma drástica, né? Muitas empresas não querem alterar de forma drástica os seus RPs, porque é complexo, né? Sim. Então, o que as empresas fazem? Doloroso, né? É isso, dói para todo mundo, né? Então, assim, por mais que às vezes seja necessário, tá? Quando é necessário, não tem jeito, tem que ser feito, tá? Mas quando você quer ter algo dinâmico, algo rápido, você não pluga direto no RP. Ah, eu quero ter um sistema que eu tenha um desenvolvimento ágil, tá? Não tem problema, você faz esse desenvolvimento. Ele é feito para funcionar offline first, ou seja, ele sempre funciona de forma offline, tá? E conecta através de um barramento com o RP ou até outras camadas de integração. Caso aconteça um problema, esse cara é offline, então ele funciona, ele guarda os dados dele aqui. Depois, quando toda a estrutura volta a funcionar, ele replica para o ambiente dele, tá? Assim você consegue coexistir aí tanto o ambiente, né, o legado, que é o RP, que faz a empresa funcionar, tá? Conecta toda a empresa, tá? Com as camadas mais novas, com app ou super apps, né, que a gente tem hoje em dia rodando nos nossos celulares, que fazem mil e uma coisas, tá? E que é lógico, por trás ele tem a inteligência dele, tá? Para quê? Caso aconteça alguma coisa, ele guarda dentro dele. Depois ele vai e se comunica com o RP. Tá? Criando assim até um layer de segurança, tá? Afinal de contas, a primeira camada é ele e não diretamente o RP. Muito bom, Fernando. Antes de entrar no tema de BI, eu gostaria de fazer uma pergunta que é muito pertinente para as empresas multinacionais. Perfeito. Hoje eu não sei se no Grupo Petrópolis vocês têm, por exemplo, unidades de negócio fora do Brasil, mas digamos que, considerando empresas que têm, melhor dizendo, tá? Claro. A gente fala de tributação diferente, né? Quando a gente entra na parte tributária, no Brasil é o caos. Sim. Vamos ser francos, né? Sim. E aí, o que ocorre normalmente é o seguinte, às vezes, mercado afora, eu percebo que, por exemplo, as unidades europeias utilizam SAP, aí chega no Brasil, acaba utilizando, enfim, uma outra solução de ERP, tá certo? A pergunta que eu faço é, você já vivenciou esse tipo de situação? E o que você mais recomendaria se, por exemplo, eu dei o exemplo da SAP, mas que seja o Dynamics da Microsoft, tá certo? Pegar as empresas que estão de fora, que o cálculo de tributário é diferente, situações totalmente adversas ao cenário brasileiro, para uma filial brasileira, ou vice-versa, a matriz pode ser no Brasil e a filial fora, mas normalmente é o contrário, né? Qual é a sua visão de qual a melhor saída de contorno? Eu sei que depende muito de negócio para negócio, mas considerando o modelo industrial, de uma forma geral, onde, né, se recebe matéria-prima, se faz a transformação e se vende o produto, né, para o mercado distribuir, tá certo? Considerando esses pontos, qual você identifica que é a melhor alternativa? Buscar uma solução que seja igual
o mundo todo, para todas as unidades do mundo, ou, eventualmente, possa ser que uma solução local seja mais eficiente justamente por causa da complexidade da questão tributária. Não sei se eu fui muito longe nessa pergunta, mas... Não, foi. Está perfeito, está perfeito. Na verdade, a questão tributária fiscal é uma questão que acontecerá em qualquer país. Isso é um fato, né? Alguns mais, outros menos, mas ela acontece. E a minha resposta é: busque quem te dá suporte local, né? Afinal de contas, as pessoas que vivem no país sabem, né, dos tributos que precisam ser pagos. E existem, aqui no Brasil mesmo, existe uma série de tributos dentro de tributo, que muda de estado é outro tributo, muda de município é outro tributo, né? E você tem ganhos, né, do governo, dependendo do estado que você está, e o RP tem que estar preparado para isso. Então, você precisa ter um suporte adequado. É lógico, se você conseguir conectar um RP que tenha ali o máximo de proximidade, né, com a sua cultura local, melhor, tá? Mas a gente sabe que não é sempre assim, tá? Que não dá para acontecer assim. E o mais importante, tá? Quando a gente olha, quando a gente consegue avaliar essa questão de cultura, é você ter os seus dados centralizados. Porque isso, com certeza, quando a gente for entrar em BI, né, eles serão necessários. Você precisa ter algum tipo de integração ali. Então, se você consegue ter uma base única, melhor, tá? Se não for possível, tá? Em algum lugar você vai ter que consolidar esses dados, tá? Para poder integrar. E aí eu volto para a primeira pergunta, que é: se você não consegue ter um determinado RP por questões fiscais, que tenha o RP que seja mais adequado naquele país e que você faça esse tipo de integração com o seu dado da matriz ou etc. Mas o ideal mesmo é que você tenha uma única plataforma, tá? E que ela tenha suporte local. Hoje, a grande maioria já tem suporte local, né, nos grandes países, na maioria dos países, na verdade, né? Obrigado pela resposta. Agora, entrando no BI. Tranquilo. Fala-se muito de BI, né? Tem todo aquele glamour. Muita gente até tem adquirido recurso, mas não sabe nem por onde começar, ou fica naquela... Né? A gente vê muito no mercado. Eu tenho BI. Você vai ver, não usa 2% do que o BI poderia... Tem capacidade de oferecer. Sim. Então, Fernando, eu gostaria que você explanasse aí, dentro, né, de todo esse tempo de mercado, toda essa vivência que você tem, até que ponto, só para o gestor poder entender, até que ponto um BI pode ajudá-lo. Nossa, ajuda demais. Eu até brinco que a turma, e aqui eu vou fazer um merchan para uma ferramenta, que é o Power BI, né? Eu brinco com a turma até que o Power BI é o novo Excel, né? Então, as áreas não aprenderam a usar o Excel, então elas precisam aprender a usar o Power BI, porque um dia o Excel vai morrer. É a única certeza que eu tenho, né? Porque com a capacidade que você tem de criar dashboards, de integrar, de correlacionar informações com o Power BI, é muito grande, né? Você consegue avaliar variáveis que talvez com o relatório padrão do RP você não consiga de uma forma rápida. Você até consegue, mas leva um tempo para criar esse relatório, etc. Lá dentro do Power BI... Né? Você vai precisar de desenvolvimento, isso custa bastante, normalmente. Já o Power BI, se você tem uma integração entre bases, é muito rápido. Estou usando ele, tá? Mas poderia ser qualquer outro, tá? Você tem uma integração muito rápida, você tem um dado muito rápido, você consegue correlacionar, inclusive, com fontes externas do seu dado. Tá? Eu quero correlacionar o meu dado aqui com algum setor do país. Pega do IBGE a fonte, cria e junta e vai conseguindo mostrar ali valor, né? Que o seu dado está agregando valor, né? Esse é o nosso Business Intelligence, ele está cada vez mais crescendo no país, né? Você vê cada vez mais profissionais, né? Analistas de Power BI, né? Sendo solicitados no mercado. Eu vejo também uma mudança, né? Não uma mudança, mas indo em paralelo o Business Analytics, que é o BA, né? Ali em paralelo ao BI, que aí sim são pessoas, engenheiros de dados, cientistas de dados, que vão trabalhar numa fonte maior de dados, tá? Que aí você sai só do seu RP, você vai buscar fontes de dados de toda a corporação e de fora e cria o seu data lake ali, né? O seu lago de dados, aí você vai ter profissionais criando algoritmos e mostrando informações que talvez, quando você olha só a informação que você tem ali disponível, você não consegue achar valor ali, onde você consegue ter um ganho competitivo. E quando você consegue correlacionar todas essas... Para o mercado, né? Isso, você consegue ter um ganho. Aí você fala: poxa, eu não estava olhando por esse prisma. Eu estava olhando dentro da caixa e agora, saindo, eu consigo enxergar aonde eu posso ter possibilidade de ganho. Sim, muito legal.
o Power BI, ele vem realmente se destacando bastante no mercado. Tem outras soluções, mas eu acho que também ele está acabando com a vida útil do Excel. Eu compactuo dessa sua opinião. Mas quando a gente fala de Power BI, por exemplo, os acessos via smartphones, via tablets, enfim, Claro. Eles também têm a mesma... Estou fazendo uma pergunta, obviamente que eu sei a resposta, mas para o público, de modo geral, poder entender. Ele tem a mesma acessibilidade? Como que Claro. isso fica para o gestor que, por exemplo, viaja bastante, o senhor está cada hora num canto, e fatalmente eles trabalham mais com celular hoje do que com laptop, tá certo? Claro, o celular, ele... Eu até brinco, né? Eu ouvi uma frase esses dias do Elon Musk, né? Que ele fala que nós já estamos virando ciborgues, né? Que a única coisa ainda que falta é um meio de comunicação mais rápido. Afinal de contas, o nosso processador está aqui, né? E a gente precisa conectar mais rápido o nosso cérebro com o celular, né? Então, ele fala assim, nós já somos ciborgues hoje, a gente já depende desse cara para tomar decisões da nossa vida, né? Então, eu posso falar para você que para tomar decisões da empresa é algo similar, tá? A gente abre um Power BI e consegue ver um mapa de vendas, né? Você consegue ver a produtividade de uma fábrica, né, da indústria, né? E você consegue fazer o drill down analisando qual é o ponto da cadeia produtiva, tá, que não está ou que está produzindo acima do que é esperado, né, para você tomar determinadas ações. É lógico, o Power BI na máquina, no computador, você cria todas essas informações, tá? E aí sim, no celular, você tem a visão. Não dá para ficar criando também dashboards pelo celular, mas o acesso à informação, com certeza, ele é muito, muito, muito mais rápido do que se tinha antigamente, que se recebia por e-mail, né? Ou que trazia um papel para você. Fala assim, meu Deus, né? Não, hoje isso não existe mais. E com a facilidade, né, das pessoas de criarem dashboards, de qualquer pessoa, tá? Não precisa ser especificamente uma pessoa que tem, muito pelo contrário, tá? Você consegue criar várias visões, você consegue organizar dentro de mapas, dentro do Power BI, e aí sim, para o gestor fica muito mais fácil. Eu quero ver o comercial, eu quero ver a operação, né, industrial, eu quero ver a logística, né, ou o supply chain aqui, e para o gestor é muito, muito mais rápido a tomada de decisão. Perfeito, Fernando. A gente já está chegando ao final da nossa conversa aqui. Mas eu sempre... Rápido. É rápido mesmo. Porque nosso público, ele, através de estudos que nós realizamos, né, ele não fica muito tempo aberto, né? Não dá para fazer um podcast de 4 horas. Teríamos assunto para 4 horas, mas aí a gente restringe demais o nosso público. E quando o assunto é gostoso, ele evolui muito rápido, né? Exatamente. Mas assim, Fernando, eu gostaria de, todo o encerramento, eu abro para realmente o entrevistado ele passar uma mensagem da área dele, né? Assim, nesse caso, gostaria que você deixasse uma mensagem aos executivos, a todo mundo aí envolvido na indústria, avançado ou não no quesito informação e processamento de dados. Eu gostaria que você desse um conselho considerando a visão que você tem de um futuro próximo aí, vamos falar de 5, 10 anos no máximo, tá? Que as corporações vão sofrer mutações, porque vão, né? E o quanto se preocupar com esse tema que a gente está conversando agora pode fazer diferença para ele no mercado, enfim, e na evolução da empresa. Olha, eu até brinco com a minha turma também, falando que a TI você já abriu o chamado, né? É a TI do passado, né? A gente não pode mais ser assim. A gente tem que ter empatia pelo usuário, a gente tem que estar cada vez, eu acho que esse é o recado principal, cada vez conectado com o negócio. A TI, ela tem que ser uma TI provocativa, tá? Uma TI que critica de forma construtiva os processos da companhia. Afinal de contas, a gente desenha, né? A gente escreve. Eu digo desenho porque a gente codifica, mas é quase um desenho mesmo que a gente faz, né?
É uma arte ali codificar todas as mudanças de processo que a companhia tem. Às vezes, né, a TI acaba fazendo muito sem entender o porquê. E é importante que a TI entenda qual é a estratégia da companhia. Entendendo aonde a companhia quer estar daqui 3, 4, 5 anos, a TI consegue se planejar melhor. A estratégia técnica, ela é melhorada. A estratégia até de políticas, de construção de políticas internas, ela é melhorada. E aí, com isso, a TI consegue ter um orçamento mais robusto, né? Porque ela se conecta à estratégia do negócio, mostrando qual é o valor, quais são as mudanças técnicas e tecnologias que precisam ser adquiridas pela companhia, né? E aí passa por tudo isso que a gente falou, desde a segurança, blindando o ambiente, até a melhor escolha, ou troca, ou update de um ERP, até a avaliação do BI. Ah, eu preciso ter um BI, ou não, eu já estou preparado para mudar para um BA, ou ter os dois. Tá? Eu preciso ter uma análise aqui, algoritmos que me levem para o futuro, que tragam insights, e ao mesmo tempo eu preciso fornecer para minha camada de gestão indicadores de como estão a operação, para que eles consigam também tomar as decisões, tá? E aí, com isso, mudar, inclusive, os processos que a gente falou no início. E mudando os processos, a roda gira, né? Tendo sempre essa TI provocativa, a TI que auxilia o negócio, a TI que faz aí o negócio prosperar cada vez mais. Com inteligência, né? Com inteligência. Tudo é planejamento. Se você planejar antes, tá? Você consegue ter um ganho lá na frente. O ruim é que no ímpeto, né, de fazer as coisas mais rápidas, a gente acaba indo pelo fasejamento, né, do que pelo planejamento. E aí a gente acaba tendo retrabalho, gasto de tempo, gasto de dinheiro, sendo que planejando e gastando um pouquinho mais de tempo no planejamento, né, a gente conseguiria com certeza sair lá na frente. Então esse é o meu recado, né, que os gestores de TI, né, estejam cada vez mais conectados com o negócio, né, com o CEO, entendendo aí quais são as mudanças do negócio, o que se pretende para o negócio, se é um ganho de share, né, se é uma fusão, uma aquisição, né, quais são os M&As, né, que estão previstos. Eu sei que por muitas vezes essas informações elas são muito confidenciais, mas só assim para direcionar melhor, né, a estratégia e os gastos de TI para alavancar o negócio, né? A grande maioria das Big Fours falam, né, que a TI ela é um impulsionador, uma alavanca muito importante, tá, para o negócio. Então, se assim né, nada mais justo que a TI esteja aí conectada a todas as mudanças que o negócio pretende, né, efetuar aí nos próximos anos, né, 2, 3, 4, 5 anos. Não vou falar décadas, porque década é muito longe. Na TI muda tudo em 1, 2, 3 anos, quando você já mudou, né, então não dá para planejar muito longe também, não. Sim, sim. Fernando, foi muito legal esse papo, de verdade, tenho certeza que o público também vai gostar muito, né, está gostando do que ouviu, do que assistiu. Eu só tenho a agradecer seu tempo aí, sei que você é um cara muito ocupado, e eu quero agradecer mesmo por compartilhar um pouquinho da experiência que você tem conosco aqui. Poxa, eu que agradeço, Ricardo, por estar aqui com vocês, tá? Eu acho que é muito importante, né, compartilhar. Para mim, compartilhar o conhecimento é sempre importante. Quando você compartilha o conhecimento, você acaba ganhando 2, 3, né? Então, para mim, compartilhar o conhecimento com as pessoas é muito importante e pode ter certeza que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter participado. E eu gostaria de estar aí na próxima, né? Aguardo o seu convite para tomar aí, ó, uma cachaça cabaré. Tem uma cachaça cabaré ali no fundo, ó, né? É isso aí. Eu quero recebê-lo aqui, e aí a gente toma Black Prince junto, toma a cachaça cabaré, não é mesmo? Fechado. Tá bom? Tá ótimo. Fernando, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado por estar aqui com vocês. Um abração.